Ei, pessoal, hoje no mundo político, o avanço do coronavírus pressiona o sistema de saúde, expõe a falta de leitos de UTI no país e provoca o debate sobre a criação de uma fila única do SUS para atender pobres e ricos. Eu vou conversar com o professor, doutor Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e da Fundação Getúlio Vargas, foi secretário municipal de saúde de São Paulo, presidente da Anvisa e superintendente do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada, professor, por nos atender. Muito obrigado. É um prazer falar com você e com os nossos assistentes aí da TV Assembleia de Minas Gerais. Gonzalo, o senhor tem defendido uma fila única do SUS como uma forma de enfrentar o que nós estamos vivendo em tempos de pandemia. O que seria, como é que funcionaria, antes de mais nada, como é que funcionaria essa fila? Veja, é uma ideia que está no nascimento do SUS, a estruturação de um comando único por nível de governo. Mas nós acabamos fazendo uma leitura equivocada desse comando único, por uma série de razões históricas, que aqui agora não vem ao caso, e nós montamos um SUS onde a descentralização foi traduzida como sendo municipalização. É óbvio que nós não temos condição de ter um SUS em cada município, nós temos 5.600 municípios. Tampouco existe uma boa ideia de estruturar o SUS por estado. Nós temos que pensar a organização dos serviços de saúde que devem ser oferecidos para a população a partir de manchas populacionais, porque é aí que as pessoas ficam e é aí que as pessoas demandam serviços de saúde. Então, não dá para pensar o SUS do município de São Paulo, que é um município grande. Quanto um município pequeno, nem pensar, né? Mas um município grande como São Paulo, não dá para pensar o SUS por quê? Porque a mancha populacional é a grande São Paulo. A grande São Paulo tem 39 municípios e 19 milhões de habitantes. É o que acontece aqui em Minas também. Nós temos Belo Horizonte e 33 municípios em volta. Toda a mancha populacional tem as mesmas características. 15% das internações do município de São Paulo são de não munícipes. Alguns serviços, como, por exemplo, a quimioterapia antineoplásica, 70% da quimioterapia antineoplásica realizada no município de São Paulo são de não munícipes. Então, não dá para planejar assistência à saúde a partir do município. Tem que planejar a atenção à saúde, pelo menos, a partir da grande São Paulo. Ocorre que todo município médio e grande, por pressão popular, acabou desenvolvendo uma rede própria. Então, aqui na Grande São Paulo, Santo André tem hospital, Mauá tem hospital, Diadema tem hospital, Guarulhos tem hospital, Osasco tem hospital. Os municípios menores não têm, mas esses municípios médios e grandes têm. Então, quando você estrutura a rede, você tem uma fila de gente entrando pelo município e uma fila de gente entrando pelo estado, em redes diferentes que não se somam, que não têm um funcionamento sinérgico, né? Então, nesse momento, por exemplo, nós temos a rede de hospitais. O município de São Paulo tem 18 hospitais atendendo a epidemia e tem o estado com 20 hospitais atendendo a epidemia. Então, de repente, você tem aqui os hospitais do estado lotados e os hospitais da prefeitura não estão tão lotados. Então, como é que a gente faz para equilibrar esses dois sistemas? Temos que juntar as filas. Então, o conceito do fila única vem da junção de recursos a serem oferecidos para a população dos hospitais municipais, dos centros municipais e dos hospitais e dos centros estaduais. Tanto os centros hospitalares quanto os centros de atendimento ambulatorial, de realização de procedimentos de alta complexidade. Então, esse é o conceito de fila única. Sim. Agora, por causa da epidemia e por causa
do número de leitos que é menor do SUS em relação ao setor privado, nós temos que buscar mais leitos, porque os leitos do SUS estão sendo insuficientes. Eu tenho os dados aqui, que são dados retirados do site do Ministério, de todos os estados, né? Então, Minas Gerais, por exemplo, tem 2.013 leitos SUS e 1.083 leitos não SUS. Agora, eu fiz o cálculo só para o Brasil. No caso do Brasil, nós temos 14.869 leitos SUS e 18.754 leitos não SUS. Quer dizer, temos no Brasil como um todo, a somatória, mais leitos não SUS do que SUS. Dividindo esse número de leitos pela população, então, dividindo 14.000 leitos, 869, por 210 milhões de habitantes, a gente tem, no Brasil, 7 leitos de UTI para cada 100.000 habitantes. E dividindo 15.754 leitos privados pela população que se serve dos convênios, que é uma população de 48 milhões, nós temos que o não SUS tem 32,8 leitos por 100.000 habitantes. Veja, Mais de 4 vezes. Mais de 4 vezes, para 32,8 leitos. Pois bem, esses leitos do setor privado, neste momento, também estão desocupados. Por que estão desocupados? Por causa das políticas de distanciamento social, todos os procedimentos eletivos estão suspensos. Então, os hospitais privados estão com 40%, 50% de taxa de ocupação, estão desocupados, estão inclusive em risco financeiro algum deles, né? Porque estão gastando sem ter receita, né? Então, a proposta que a gente tem levado é no sentido de que, particularmente os estados, mas talvez até alguns municípios, o município de São Paulo está tentando contratar leitos, está contratando leitos de iniciativa privada. Curitiba fez um decreto e ele requisitou os leitos da iniciativa privada. O governador João Dória está falando em contratar 4.500, não é? Isso. Só São Paulo contratou 800 e quer fazer mais uma licitação de mais 100. Né? Exato. Muito a ideia é contratar esses leitos pagando algum valor. O Ministério cobre até R$ 1.600 por paciente, por leito-dia. O Estado de São Paulo está contratando por 2.100. Então, aí é uma questão de negociação. Quanto custa o paciente-dia? Né? Justamente. Agora, essa questão, quando se coloca, a gente fica sempre pensando que a questão de uma fila única pode ter premissas diferentes, né? Pode ter. A premissa que o senhor está levantando aí, usando, talvez não seja a mesma de quem está à frente do negócio medicina, não é? Como é que o senhor vê esse nível de dificuldade e como é que isso pode ser enfrentado? Bom, então vamos continuar para que tenhamos um bom entendimento de tudo, passo a passo. Primeiro você tem que juntar as redes do Estado com as redes municipais. Fila única. Quem administra a fila única? Veja, existe coordenação. Porque o município, de certa forma, vai abrir mão de ser o gestor. Agora, não é correto que o Estado seja exclusivamente o gestor. Tem que haver uma combinação entre Estado e municípios para estabelecer um novo modelo de governança, que seja bipartite. Então, isso exige uma inteligência política para ser montado. Ponto número 1. Ponto número 2. Os leitos públicos não serão suficientes. Eles já não eram suficientes. E agora, com o estresse da epidemia, eles não serão suficientes. Então, primeira providência, contratar leitos e colocar na fila única. E se a iniciativa privada não quiser oferecer os leitos para a contratação?
Aí nós temos a Lei de Emergência Sanitária. A Lei de Emergência Sanitária, editada em fevereiro de 2020, a Lei 13.979. A Lei 13.979, ela dispõe que, na iminência de existir um colapso nos leitos hospitalares do SUS, a autoridade será obrigada a requisitar leitos no setor privado para evitar a morte de brasileiros na porta dos hospitais. Então, deve ser requisitado. A requisição não aceita, não. A requisição é uma ordem jurídica prevista em lei para evitar sofrimento por parte da população que não tem acesso a leito de UTI. Ah, mas eu sou paciente do setor privado, paguei a vida toda para ter um leito e agora não vou ter? Pois é, agora você vai ter as mesmas chances que o que não pagou tem. Porque o que não pagou, paga impostos. E você paga impostos. E o dinheiro que você está utilizando para pagar o seu plano de saúde também é subsidiado, porque você desconta do imposto de renda e deixa de contribuir com o imposto de renda para pagar todas as pessoas. E as indústrias que compram plano de saúde utilizam o desconto na sua conta de resultados, utilizam o desconto do que pagam para o plano de saúde e, portanto, deixam de pagar mais imposto de renda. Então, na verdade, é uma conta complicada, né? É lógico que muitas pessoas que pagam plano de saúde não vão aceitar e os donos das redes hospitalares privadas também vão ficar muito constrangidos, para dizer o mínimo. Mas o senhor está usando um argumento financeiro, não é nem uma questão de argumento solidário ou eu estou usando um argumento social. humanitário. Nós estamos tendo morte de pessoas sem acesso a leitos de UTI. Portanto, está aqui. Temos que buscar esses leitos. Vamos pagar. Ah, eu não concordo. Esse preço não cobre meu custo. Para isso existe a justiça. Eu, Estado, faço uma oferta. Você não aceita? Vamos ao judiciário. Sim. Agora, na prática, como é que funcionaria isso? Vamos dizer, existem as pessoas que têm SUS, que não têm plano de saúde. Elas estão dentro de um hospital privado com os leitos que são requisitados. Essa fila pressupõe que a que chegou primeiro é atendida primeiro. Não existe a fila tem dois critérios. Uhum. A fila tem dois critérios. O critério número 1 é ordem de chegada. O critério número 2 é gravidade do caso, que você pode estabelecer com um conjunto de indicadores que nós, no setor de saúde, construímos com muita facilidade. Isso, então, não, nesse caso, não existiria risco de alguém que é do SUS, que chegou pelo SUS, ser atendido depois de alguém que não. Tem um plano de saúde. O que decide é o critério de gravidade. E mais à frente, se nós entrarmos em um colapso maior ainda, aí teremos que fazer as tais das escolhas de Sofia, né? Como na Itália fizeram, como na Espanha fizeram, né? Então, você tem lá um senhor de 80 anos e uma mãe de 3 filhos de 40 anos. O senhor de 80 anos pode ter chegado primeiro, mas ele não será atendido. A ele vão ser concedidos apenas cuidados paliativos, porque o sistema entrou em colapso. Espero que a gente não chegue a esse ponto, né? E o único jeito de não chegar a esse ponto é com o isolamento social. Tem que reduzir o número de casos. Para reduzir o número de casos, tem que reduzir o número de encontros. Se não reduzirmos o número de encontros, vamos ter mais casos e o sistema de saúde não vai aguentar. Vai para o colapso. Agora, com relação à requisição, o estado de Tocantins fez a requisição. Até agora, é o primeiro estado brasileiro a fazer requisição de leitos. Os meninos da atenção privada não estão satisfeitos, né? Ficaram bravos e tal. Tem uma discussão lá. Foi judicialmente, uma decisão Sim. judicial. Não é uma decisão judicial, é uma decisão baseada na lei. Decisão judicial é se o judiciário Sim, mas o judiciário não teve que ser acionado. Até o momento, a iniciativa privada está entrando com ações junto ao judiciário. Vamos ver como é que vai ser a manifestação dos juízes. Agora, professor,
A pandemia está se tornando aguda em algumas regiões do país, né, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, no norte e no Amazonas. nordeste, na Amazônia, de uma forma bastante dramática. E, agora, ao mesmo tempo, caminha-se para a flexibilização do isolamento, né, justamente quando há uma situação mais aguda aí, caminhando nesse sentido, estamos caminhando nesse sentido, né? Como é que o senhor encara, qual que é o peso da descoordenação? O senhor mencionou aí a necessidade, para uma fila única, por exemplo, a necessidade dessa coordenação, de um trabalho conjunto, da possibilidade de se fazer um discurso único, pensado entre os poderes, entre os governos. Como é que o senhor vê esse conflito de discurso, que é um conflito de discurso político, não é? E essa descoordenação, o peso que ela tem sobre essa situação que nós estamos vivendo? Pois é, os políticos são pessoas que nós escolhemos para governar durante um determinado período de tempo o Estado, que é o responsável pela organização da sociedade. Os políticos que resolverem flexibilizar as medidas de isolamento social agora, eles vão ter um lugar na história. E no colo deles vai ter um monte de mortos. Como eles vão justificar isso no futuro, nas eleições, na sua biografia, é um problema deles. O que eu sei é que essa epidemia se alimenta de 3 coisas. Densidade demográfica. Então, locais onde eu tenho um número muito grande de pessoas terão mais casos. Então, nesses locais eu tenho que tomar mais cuidado. O lugar que mais teve casos por população existente foi Manhattan, que é um dos índices de densidade demográfica mais altos do mundo. Segundo alimentador da epidemia é movimento social, é mobilidade social. Gente que vai para cá e para lá. Para que as pessoas vão para cá e para lá? Porque elas trabalham em serviços essenciais que não podem parar, como aqueles ligados à alimentação, farmácia, indústria da área de alimentação, farmacêutica, etc. Né? Mas certamente cabeleireiro, manicure, como o nosso presidente quer, não são esse tipo de serviço. Não são essenciais. Né? Com todo o respeito às moças e tal, não é um serviço essencial. Então, quanto mais mobilidade eu tiver, mais encontros existirão, mais casos nós teremos e mais pessoas terão que ser hospitalizadas. E o terceiro alimentador da crise também é muito importante, é a desigualdade social. As pessoas que são mais pobres, elas não têm comida em casa. Um pobre não estoca comida, não tem comida para a semana. Ele faz compra todo dia, quando consegue fazer compra. Na verdade, às vezes ele sai para catar comida, não é para comprar comida. Então, comida é um problema grave para a periferia marginalizada das grandes cidades. E o Estado tem que prover essa comida. As crianças deixaram de ir para a escola e não tem mais merenda. Então, tem que substituir a merenda que era dada na escola por algum tipo de acesso à comida para essas crianças na periferia. Segundo, não tem acesso à água tratada de forma regular. Toda a periferia das cidades tem água, mas ela não é oferecida 24 horas a semana toda, como nos bairros ricos. Não tem saneamento básico. Então, o pobre morre mais do que o rico. Isso basta ver as estatísticas de mortalidade lá nos Estados Unidos, no Bronx, no Brooklyn, de negros. Morreram mais negros do que brancos. Não é porque negro é uma raça que é mais suscetível de morrer pelo Covid. É porque eles são pobres, têm menos acesso a essas facilidades que a maior parte da população tem. Então, essas 3 questões têm que ser enfrentadas. Suspender o isolamento social neste momento em que a epidemia está em alta significará aumentar o número de casos e entrar em colapso a rede hospitalar. Agora, se o político não sabe disso, isso está sendo falado. Qualquer sanitarista está falando. Tem alguns idiotas que estão falando coisa diferente. Tem uns 2 ou 3 aí que estão falando coisa diferente. São a favor de cloroquina, essas bobagens. Mas a massa sanitária do Brasil está falando isolamento. Isolamento.
até diminuir o número de casos. E a hora que diminuir o número de casos, libera. E o que vai acontecer? Vai subir de novo. E aí o que tem que fazer? Apertar de novo. E aí nós vamos assim até acabar o número de suscetíveis. Se não aparecer uma vacina, esse aperta e solta vai durar um ano e meio. Não tem saída, não tem fim isso. Ou, em vez de discutir colapso de rede hospitalar, nós vamos discutir colapso de cemitério. Aí é fila única, não tem problema. Agora, o que o senhor acha, a que serve, né, essa discussão da cloroquina, por exemplo? Como é que o senhor entende esse debate? A gente Veja, sabe que... o sujeito quer liberar, porque ele acha que é mais grave o desastre econômico do que o desastre social. Como ele acha que o desastre econômico é mais grave que o social, ele quer encontrar uma saída para liberar o econômico. A saída é ter um remédio. Se tiver um remédio que cura as pessoas, pode liberar, porque as pessoas não vão mais morrer porque tomam um remédio. Então ele fala, se tomar precocemente a cloroquina, não morre. O que não é verdade, não está aprovado. Pelo contrário, né? A cloroquina mata. Né? Ela não só não sara, ela mata, os cardiopatas em particular. Então, o que move essas pessoas não é só a loucura, é a ignorância, é também esse desejo de liberar a economia, porque nós estamos tendo um desastre econômico, mas não é nós, o mundo inteiro está tendo um desastre econômico. Né? Países que resolveram experimentar uma coisa mais livre, como, por exemplo, a Suécia, onde não houve um isolamento social tão importante, estão tendo mais mortes por habitante do que os seus vizinhos que fizeram um isolamento social mais importante. Então, quando você olha para a Suécia vis-à-vis a Noruega e a Dinamarca, na Suécia teve mais mortos do que na Noruega e na Dinamarca. Com a diferença que eles tomaram essa decisão civilizadamente e tem um sistema de saúde que está longe de entrar em colapso. Mas a história vai cobrar lá do primeiro-ministro da Suécia o que vai acontecer a seguir. Né? E quando nós tivermos o arrefecimento da epidemia, os suecos vão olhar para os dinamarqueses e para os noruegueses e vão perceber que morreu mais suecos por causa da não adoção do isolamento social. Né? E do ponto de vista de constrangimento econômico, os 3 países vão ter um sufoco de menos 6,5% do PIB, mais ou menos, ou seja, não houve refresco. Então foi um erro, um duplo erro. Agora, só para a gente encerrar nossa conversa, o Ministério da Saúde passou pela troca de 2 ministros, agora tem um terceiro que é interino, que é um general, o general Pazuello, e que colocou já 20 militares nas estruturas do Ministério da Saúde, nos cargos de direção. O senhor, como médico e como um homem que atuou em cargos estratégicos no setor público, como é que o senhor enxerga essa ocupação do Ministério da Saúde em meio a essa pandemia? Eu tenho um grande respeito pelas Forças Armadas e pela tarefa das Forças Armadas na sociedade em geral e particularmente na sociedade brasileira. As nossas Forças Armadas se meteram em uma aventura militar em 1964, que demorou mais de 20 anos para acabar. Mas acabou. E o país voltou a ser democrático. As Forças Armadas estão entrando em um buraco que termina na mesma vala em que elas entraram no passado recente. Espero que eles percebam a tempo a bobagem que estão fazendo para a sociedade brasileira. Lugar de militar é na caserna, tomando conta da segurança nacional, não ocupando o Ministério da Saúde e retirando de cargos pessoas competentes, técnicas, que estão lá 20, 30 anos trabalhando para fazer um sistema de saúde melhor para a sociedade brasileira. Só retomando ali o nosso assunto central, que foi a questão da fila, e mesmo para, de fato, encerrar, o senhor acha que é possível, sem a coordenação do governo central, da União, do governo federal, os governadores e os municípios trabalharem de forma conjunta para organizar essas filas? O SUS foi construído com base
particularmente municípios e estados. Os municípios e os estados, eles têm alguns instrumentos de articulação, né? Então, você tem o CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, e o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Eles têm estruturas que se encontram, o CONAS se encontra, tem um encontro todo mês, tem um corpo técnico que auxilia os secretários de saúde e, igualmente, os secretários municipais. Os secretários municipais se encontram através de lideranças que eles têm a nível de cada estado, né? Então, cada estado tem o seu conselho municipal, estadual de secretários municipais de saúde, os COSEMs. Então, existe uma estrutura de articulação, essa estrutura de articulação está funcionando. Lógico que seria muito melhor que essa estrutura de articulação tivesse a coordenação central do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem duas grandes funções: desenhar políticas públicas nacionais e realizar parte importante do financiamento. Ele não opera serviços no Brasil. O único lugar em que o Ministério da Saúde opera serviços é no Rio de Janeiro, que é um desastre, né? Os 5 hospitais federais do Rio de Janeiro são um desastre. Os institutos são menos desastrosos, mas esses são um desastre. Então, na verdade, o Ministério da Saúde faz falta, mas como não está aí, vamos sem. E está havendo uma tentativa de articulação. É possível e está ocorrendo. Seria melhor que houvesse a liderança. Qualquer manual de crise fala, para enfrentar uma crise número 1, tem uma liderança. Nós não temos uma liderança porque o Ministério da Saúde está às moscas já desde o início desse governo. Claro. Você falou que já está ocorrendo em São Paulo? Já existe? Não, já está ocorrendo essa coordenação entre secretários estaduais e secretários municipais. Isso está ocorrendo. Mas essa ideia da fila única, nenhum lugar do Brasil chegou. Tem alguns estados que estão um pouco mais próximos. O Ceará está um pouco mais próximo de criar uma situação como essa. Mas são poucos estados. Minas é um estado que caminhou um pouco nesse sentido, mas ainda está longe. Professor, foi um prazer. Muitíssimo obrigada pela conversa. Ok, muito obrigado. Informações. Boa prosa. Tá, tuas ordens. Obrigado. Tchau. Eu conversei com o professor Gonzalo Vecina, que é médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, da Fundação Getúlio Vargas, foi secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo, presidente da Anvisa e superintendente do Hospital Sírio-Libanês, e nos deu a honra de ter essa conversa. Obrigada outra vez.